Para mim é um prazer imenso estar participando dessa mesa e participando desse evento aqui. Eu estou passando por uma fase, Zé Márcio, que é bem assim, complexo de Dorothy, né? Que quando ela chegou, enfim, lá na Terra de Oz, o mágico perguntou a ela: você tem certeza que você quer voltar para o Texas? Fique morando aqui para sempre. E ela falou: o Oz é muito bonito, muito maravilhoso, mas o Texas é minha casa, e casa é sempre casa. Home is always home. Então, eu estou de volta a Salvador, estou muito feliz por isso. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de falar em Salvador, depois de muito tempo. Então, muito obrigada pelo convite, Juliana, Zé Márcio, Miguel. Obrigada à equipe também por isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre diversidade cultural no cinema latino e ibero-americano. E, para começar, a gente tem que perguntar por que cinema latino e cinema ibero-americano? Qual a diferença? É uma diferença muito básica. Às vezes, alguns documentos falam de América Latina, quando não incluem Portugal e Espanha. Quando incluem Portugal e Espanha, então eles falam de ibero-americano. Então, vou usar as duas expressões, e essa é a única diferença que consta. E, para começar, a gente tem essa imagem que muitos de vocês devem conhecer, que é muito conhecida, né? Uma imagem de Torres Garcia, um uruguaio, em que ele falava da necessidade de inverter o norte. E, a partir de então, o nosso sul virá o norte. Ou como o Mercosul usa essa expressão, né? O nosso norte é o sul. Então, é possível pensar uma visão do mundo dessa forma, onde o sul não está tão abaixo do norte? E o que a gente vê, na verdade, é que isso não acontece quando a gente está falando de comunicação, quando a gente está falando de fluxo de informação, quando a gente está falando de cultura. Me antecedeu aqui Luiz, que falou bastante desse relatório, que é o relatório McBride, dos anos 80, que denunciava exatamente todo o desequilíbrio de informação que existia nos fluxos, né, do que vinha do norte, do que a gente recebia aqui, e pouco saía daqui na outra direção ou nas outras direções. E aí é possível, eles propuseram naquela época, nos anos 80, uma mudança do sistema de comunicação que pudesse democratizar mais essa comunicação, mas isso foi rejeitado, como ele falou antes, e nada mudou. E aí o que a gente vê hoje, né, já ampliando então para o tema que a gente vai falar de audiovisual, é que, principalmente, quando a gente fala de cinema, nós estamos falando de um campo de trocas desiguais e disputas por poder. Então, só para dar um exemplo, em 2011, dos 20 filmes mais vistos no mundo, os 20 foram produzidos por 6 empresas, que são as famosas majors de Hollywood. Todos nós aqui já assistimos diversos filmes produzidos por eles, e se nós formos em qualquer cinema dessa cidade, boa parte, se não todos os filmes que estiverem lá foram ou produzidos, ou distribuídos, ou ambos, por essas 6 empresas. Então, nós temos, por exemplo, na América Latina, uma média de apenas 5,8% de cota de público do cinema nacional em cada país. Poucos países, como o Brasil e a Argentina, sobem um pouquinho a essa média. Mas a realidade é essa. E essa realidade é a mesma, hoje, que levou Glauber, há mais de 30 anos, a dizer que ele buscava um cinema terceiro-mundista, um cinema independente do ponto de vista econômico e artístico, que não deixasse a criatividade estética desaparecer em nome de uma objetividade comercial e de um imediatismo político. E essa frase de Glauber continua tão atual, né, 30 anos depois. Não fosse aí pela expressão terceiro mundo, que a gente já não usa, mudou, né, países em desenvolvimento, etc., mas o resto continua a mesma. A realidade do setor audiovisual é essa. E aí, todo o processo que foi explicado aqui antes, né, da Convenção da Diversidade, que tentava chamar a atenção para esse processo desigual, e que 3 princípios, eu queria chamar a atenção aqui da Convenção da Diversidade, são muito importantes para a gente pensar esse quadro geral do cinema global. O primeiro é o princípio do acesso equitativo. Na Convenção,
prevê, mas também na Declaração dos Direitos Humanos, na Constituição do Brasil, que todo cidadão tem que ter direito tanto ao acesso, né, ou seja, ter acesso às expressões diversas da cultura do mundo. Quando a gente vai no cinema, esse acesso é negado, porque a gente tem filmes que vêm de um determinado lugar. Em geral, quando a gente liga a televisão, acontece o mesmo. Por outro lado, o acesso equitativo também fala das oportunidades de produção. Todo cidadão tem que ter direito, se quiser, a realizar, a virar um realizador de audiovisual, um cineasta. Todos nós aqui sabemos o quão é difícil, né, quão corajosos são aqueles que se colocam, então, para seguir nesse caminho da produção audiovisual. O segundo princípio é o princípio da complementaridade dos aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento. Ora, é claro que quando a gente pensa nesse quadro global do cinema, nós estamos falando de um quadro onde o econômico está acima de qualquer outra coisa, porque o mais importante é o lucro. O lucro dessas empresas, um lucro que esbarra, né, que impede a distribuição mais diversa, uma exibição mais diversa e uma produção mais diversa. E essa realidade, então, promove esse último princípio, que é o princípio da solidariedade e da cooperação internacional, que diz que os países, eles então têm o direito de produzir e têm o direito de elaborar políticas culturais para promover as próprias cinematografias e de, inclusive, criar parcerias internacionais pensando numa promoção do cinema local e pensando em ampliar a circulação, por exemplo, de conteúdos. Então, nesse contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre o caso das políticas audiovisuais regionais. As políticas audiovisuais na América Latina e um pouco hoje, assim, muito rápido em relação ao que foi feito na União Europeia, mas principalmente na América Latina. E a integração audiovisual regional ou a criação de um espaço audiovisual latino-americano, uma oportunidade ou uma alternativa à hegemonia do cinema norte-americano, né, a hegemonia de Hollywood. Podemos estar todos contra Hollywood numa construção de um outro cinema? Vamos falar sobre isso. E aí, a gente, para falar sobre isso, precisa voltar bastante, porque desde os anos 30, nós estamos promovendo na América Latina iniciativas militantes a favor de um cinema latino-americano e contra o capitalismo cinematográfico. Então, um autor que chama Otávio Getino, um argentino, ele mapeou todos os eventos que aconteceram de 1930 a 1989. Foram diversos eventos, sempre com esse mesmo ideal, né, promover, criar uma organização cinematográfica ibero-americana, promover a harmonização de legislações que possibilitassem maior coprodução, a circulação de conteúdos. Esse movimento ele vem já há algum tempo. É claro que nós não podemos deixar de citar também todos os movimentos de renovação estética e ideológica que aconteceram entre os anos 50 e 70. Então, aí a gente tem que falar de Glauber Rocha, tem que falar de todos os outros movimentos que aconteceram em diversos países da América Latina. Eles não foram, né, localizados só, por exemplo, no Brasil com Cinema Novo. Esses movimentos geraram, então, alguns encontros que foram fundamentais. Por exemplo, o primeiro encontro de cineastas latino-americanos, onde nós começamos efetivamente a nos articular enquanto atores. E aí, a partir dos anos 80, a gente começa a ter alguns encaminhamentos. Esse relatório McBride ele foi fundamental, porque só depois dele é que nós começamos a observar nos documentos esse termo, né, da espaço audiovisual regional contra a hegemonia de Hollywood. Inclusive, na Europa também. Né, se falava do espaço audiovisual europeu e se falava do espaço audiovisual latino-americano ou ibero-americano. Nessa época, nos anos 80, foi criado, então, o Comitê de Cineastas da América Latina, que continua ativo, a Fundação do Novo Cinema Latino-Americano e a Escola Internacional de Cinema de Santo Antônio de Los Baños, em Cuba. São fundamentais essas três entidades para pensar qualquer integração audiovisual na América Latina. E, nesse caso, falando disso, a gente não pode deixar de citar essa pessoa, né, que nos deixou há poucos dias, que é Gabriel Garcia Marques, que foi um dos militantes desse processo desde o início. Ele, inclusive, fazia parte da comissão do relatório McBride, e ele doou, poucas pessoas sabem disso, todo o valor do Prêmio Nobel de Literatura que ele recebeu para a criação da Fundação do Novo Cinema Latino-Americano.
E essa é uma expressão, e presidiu, inclusive, a instituição enquanto esteve vivo. E esse termo, né, essa frase que ele mencionava, para mim, é muito significativa, porque ele diz, né, que o nosso objetivo final é nada menos que alcançar a integração do cinema latino-americano, assim de simples e assim de desmensurado, de impossível, de utópico, né, pensar esse cinema, essa integração regional. Só que aí a gente esbarra, então, a gente está falando de um processo dos anos 30 até meados dos anos 90, que, na verdade, houve pouco progresso. Quando a gente olha os resultados, efetivamente, nas salas de cinema, em termos de coprodução, são muito poucos. Então, por quê? Por que tão poucos resultados? Bom, uma das coisas que a gente tem que mencionar aqui é o profissionalismo dos Estados Unidos incentivando o próprio cinema. Inclusive, a Motion Pictures Association of America, que é a associação que promove o cinema americano no mundo, ela esteve sempre muito relacionada e muito próxima com as políticas governamentais. Existem relatos, inclusive, nos relatórios da FONCINE, de que o MPAA atuava diretamente em negociações a favor do cinema norte-americano. Ao mesmo tempo, existem alguns estudos que indicam como eles criaram, né? Tem um mexicano que chama Henrique Ruiz, ele tem um estudo muito interessante, que ele vai mostrando historicamente todos os fatores de incentivo dos Estados Unidos que promoveram o cinema norte-americano como ele está hoje. Então, é uma grande demagogia, né, atualmente, toda a posição dos Estados Unidos contrários à Convenção da Diversidade, contrário às políticas de desenvolvimento do cinema nacional, depois de tudo que eles fizeram historicamente. Por outro lado, como aponta esse relatório da FONCINE, na América Latina, como eles dizem, o cinema chegou cedo, porém reduziu sua existência ao fervor de seus amantes e à ingenuidade dos seus realizadores. Então, a gente estava falando de que, enquanto a gente estava trabalhando, né, recebendo um cinema já politicamente organizado, em termos de políticas culturais, enquanto que aqui nós estávamos ainda fazendo um cinema por amor, um cinema de realizadores idealizando esse posicionamento. Tanto que, nesse evento de 89, eles tomaram essa decisão. Aqui eu chamo a atenção para o que eles diziam, e assim, eles diziam, diante desse quadro, nós temos duas possibilidades, ou integrar ou desaparecer. Aí ele fala, a resposta que nós vamos dar é integrar é a decisão, porque o que todos nós temos, claro, é que não queremos desaparecer e não vamos desaparecer. Então, é muito interessante, esse é um dos principais marcos do desenvolvimento de políticas audiovisuais regionais na América Latina, porque, a partir de 89, a partir dessa decisão, efetivamente surgem políticas que vão, de uma certa forma, tirar do papel todas as ideias que estavam sendo desenvolvidas desde os anos 30. Então, nós estamos falando aí da criação da CACI, né, que é a Conferência de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais da Iberoamérica, é uma instituição, e também de 3 convênios. O Convênio de Integração Cinematográfica, que era um convênio que tinha por objetivo reduzir assimetrias nas cinematografias nacionais, o Acordo Latino-Americano de Coprodução e o Acordo de Criação do Mercado Comum. Desses 3 convênios, só o último ele não progrediu muito, ele não existe mais. Todos os outros 2 eles continuam ativos, continuam, inclusive, sendo responsáveis pela criação de algumas políticas que nós conhecemos. Por exemplo, o DOC TV América Latina e o Ibermídia. Vou falar rapidamente desses programas, porque não é o objetivo principal, mas é importante que a gente tenha noção de que esses programas existem, porque, às vezes, a gente nem conhece. O programa Ibermídia ele é avaliado como a principal política efetiva de desenvolvimento regional. Ele é um fundo que foi criado em 1995 e que empresta um valor para que as obras, para a produção, mas também nas modalidades de distribuição, desenvolvimento, formação, promoção e exibição, para a seleção de propostas em cada um dos países que fazem parte do programa. E aí as propostas que são aprovadas recebem esse empréstimo e devolvem isso de acordo com a arrecadação do filme. O Ibermídia ele é financiado a partir de um recurso que vem de cada um dos países participantes.
Então, o investimento mínimo é de US$ 100.000 a cada edição. E o que a gente pode ver nesses gráficos é que a Espanha, historicamente, é o principal investidor no programa, embora em 2011, por conta da crise econômica na Europa, eles tenham diminuído o investimento. Mas também o Brasil, o México, a Argentina, a Venezuela são outros dos principais financiadores. São diversos os benefícios do programa, né, pelas avaliações que foram feitas. Aqui eu destaco, além de alguns números, nesse quadro, eu acho interessante que há uma avaliação do Ibermídia, uma pesquisa de impacto, que diz que os resultados do programa dependem do estágio de cada cinematografia nacional. Então, por exemplo, se a gente olhar no último quadro, que é a Guatemala, o Panamá, o Equador, a gente está falando de países com atividade cinematográfica escassa. Nesses países, a cooperação, a coprodução com outros países participantes no Ibermídia representa sair do zero de produção cinematográfica e começar a produzir, já que eles não têm lá a estrutura tecnológica e a estrutura mesmo, recursos, por exemplo, para conseguir produzir. Por outro lado, quando a gente pensa em Argentina, Brasil, Espanha, México, a gente está falando de mais competitividade no mercado regional e a possibilidade, inclusive, de ser visto mais na região. Porém, o programa também recebe muitas críticas, né? Uma das principais críticas é que a comercialização ela deveria passar a ser um dos principais eixos, né, de incentivo ao programa, e não é. Nós sabemos por quê, né? Por causa de toda essa atuação do cinema comercial que existe, todo o impedimento. Mas, por exemplo, houve muitas críticas em relação à desvinculação do programa à televisão. Por que não passa na televisão tudo que é apoiado pelo Ibermídia? Outra crítica é a falta de articulação com as novas tecnologias. Se você procurar um filme coproduzido com o investimento do Ibermídia na internet, só vai achar se for pirata. E até mesmo pouca influência de formação de públicos, poucas políticas de formação de público, principalmente. Bom, falando um pouco agora de um segundo programa que é bastante interessante, é o Doc TV América Latina. Muitos de vocês devem saber que a iniciativa se inspira no Doc TV Brasil, uma iniciativa que começou no Brasil, né, no período de Orlando Senna, e que, então, foi transportada para o âmbito latino-americano. Eles selecionam projetos de documentário de cada um dos países participantes. Esse projeto também recebe um recurso. E aí o Doc TV já incorpora uma das principais críticas, que é a articulação com a televisão. Então, automaticamente, no momento em que que o documentário ele é selecionado, ele já vai ser exibido na rede de TVs públicas que fazem parte do programa. Isso é uma iniciativa muito interessante, que, inclusive, tem médias de ponto de audiência acima da média normal desses canais nos dias que não passam os filmes. Então, é avaliado também de uma forma muito positiva. Claro, também possui críticas, por exemplo, a limitada capacidade do orçamento. Né? É difícil realmente ter uma produção que seja competitiva no mercado internacional, com um investimento de US$ 70.000, né, num filme. O número reduzido de projetos. Como falar em diversidade de um país como o Brasil, sendo que a cada edição seleciona apenas um documentário para representar o Brasil. É difícil, né? A gente sabe que é quase impossível. E, é claro, novamente, a carência de difusão online dos conteúdos. Os filmes eles não são exibidos na internet. Eu não vou entrar muito em detalhes desse outro programa, que é o Ibermídia TV, mas ele é só também uma resposta. E aí é interessante a gente ir vendo como as iniciativas nesse âmbito latino e ibero-americano elas estão incorporando algumas das críticas que recebem de uma forma positiva. Então, o Ibermídia TV ele está adquirindo os direitos de exibição de produções, de coproduções latino-americanas para ser exibida no âmbito, nas televisões públicas. E o Sinergia, que é uma outra iniciativa na América Central, tendo em vista que os países de lá são muito pequenos e não conseguiram continuar cooperando, né, contribuindo com o fundo do Ibermídia, então eles criaram uma iniciativa deles, que parece muito com o modelo do Ibermídia, só que é localizada nos países da América Central. E aí a gente chega, então, aqui a um ponto que eu preciso perguntar para vocês. Tendo em vista o que a gente viu até aqui, tendo em vista esses programas que já existem para integrar o audiovisual da região,
vocês devem conhecer, então, a referência a esses personagens que estão aqui, certo? Todo mundo conhece? Mais de 2, porque 2 é bem óbvio que a gente conheça, né? Conhece todos? Pronto. Então, esses são cinéfilos, né? Uma plateia privilegiada, né? Isso. Então, esses são alguns dos filmes, nos últimos 10 anos, filmes do Mercosul, produzidos nos 4 países, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, que ganharam uma certa referência nos tapetes vermelhos, né, do cinema internacional. São filmes que participaram de festivais, né, no caso do Segredo dos Seus Olhos, lá da Argentina, que até mesmo ganhou um Oscar, mas que são filmes ainda que pouco vistos, né? Numa outra plateia que não fosse de pessoas que trabalham na área cultural, eu acho que eu não teria essa mesma resposta. E esses filmes levaram, então, esse relatório UNCTAD, que é o relatório das economias criativas da Unesco, a dizer que o cinema do Mercosul está vivendo, então, um renascimento graças às políticas audiovisuais do Mercosul. Então, eu fiquei curiosa na época. Bom, se nós estamos vivendo esse renascimento do cinema regional, eu quero conferir, então, que renascimento e que políticas são essas que estão dando certo, no caso do Mercosul, já que o relatório da Unesco está se referindo a essas políticas dessa forma. E, de fato, se a gente pensar em produção, a gente teve um aumento significativo no Mercosul, nos 4 países do Mercosul, de 2004 a 2012. Então, nós saímos de uma produção aí de 116 filmes em 2004 para 234. Óbvio que é bem desigual, como a gente está vendo, né? Nós temos Brasil e Argentina numa produção lá em cima, Uruguai capengando lá embaixo com filmes que, em geral, são coproduzidos, e o Paraguai com uma cinematografia quase inexistente. Tá, mas o aumento da produção significa, então, uma integração, uma ampliação da integração, uma ampliação das coproduções, uma maior circulação de conteúdos? Então, isso me levou a fazer uma pesquisa que buscava entender o cinema do Mercosul em 2 tipos de redes. Redes formais, ou seja, em termos de políticas, o que é que a gente está fazendo, e redes informais, o que está rolando no mercado, quais são as coproduções, como é que a gente está exibindo os filmes dos 4 países do Mercosul. Em termos de redes formais, é possível ver que existiu toda uma rede formada para a criação de uma instituição que se chama RECAM, é a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul. A reunião existe já há 10 anos, foi criada em 2003, só que foi criada sem autonomia jurídica, sem recursos financeiros, sem pessoal. Se a gente vai na sala da RECAM, lá em Montevidéu, como eu fiquei, dá vontade de chorar. É uma salazinha com 2 mesas e 2 pessoas trabalhando. Vamos lá integrar o cinema do Mercosul. E não dá para pensar em políticas efetivamente, porque a instituição não realiza políticas. A instituição existe para agregar as autoridades regionais em termos de audiovisual e pensar em alternativas. E daí que surge, então, a alternativa do cinema europeu. O grande encontro, né, de Amélie Poulain com Dadinho, de Cidade de Deus, do cinema do Mercosul com a União Europeia. Para que interessa? Por que essa cooperação? É claro que a gente vai pensar, então, que o papel da União Europeia como um contribuinte, né, para o desenvolvimento de políticas regionais do audiovisual também significa uma contraposição ao poder dos Estados Unidos através de Hollywood. Então, a gente está falando de uma busca para ser um ator global, né, da União Europeia. Por outro lado, para a América Latina, era uma cooperação interessante de ser realizada. Então, daí que nós temos, né, se a gente faz uma análise do histórico-descritiva do período, essa parceria entre a União Europeia e o Mercosul para a execução de políticas audiovisuais, ela começou desde 1991, né, e apenas em 2009 foi possível criar um programa, que é o Programa Mercosul Audiovisual, e que foi criado, então, nessa conexão de atores que formam uma rede, efetivamente, mas que cria um programa com 1.860.000 euros de orçamento, e com objetivos gigantescos.
Então, é difícil você imaginar que dá para integrar o audiovisual latino-americano nos 4 eixos de ação com esse recurso que foi alocado para a iniciativa. Então, na nossa pesquisa, nós analisamos o tempo inteiro, o Mercosul diz que a política audiovisual da América Latina, da União Europeia, seria um modelo a ser seguido, né? Se eles buscariam, então, o mesmo tipo de desenvolvimento do espaço audiovisual regional, com as iniciativas que foram feitas na União Europeia desde a década de 80, para serem também feitas, né, seguir de modelo para o Mercosul. Na nossa pesquisa, a gente chega à conclusão que esse discurso é um discurso de uma implementação de política incremental. O que isso quer dizer? Que a gente copia as ideias, a gente copia os discursos, mas a gente faz de uma forma completamente diferente. Na prática, quando a gente compara os recursos, inclusive com as outras iniciativas de cooperação interregional que a União Europeia tem, por exemplo, com os países africanos ou com os países do Mediterrâneo, né, é muito menor o recurso que foi investido no Mercosul, com iniciativas com objetivos muito mais amplos. Então, a gente tem sempre esse complexo de grandeza com recurso muito reduzido. Então, a gente vai falar que esse modelo é um modelo conceitual de política, a gente copia as ideias, mas os resultados são mínimos. Daí que existem sempre resultados. E um dos resultados é, então, um incentivo às políticas audiovisuais nacionais. De fato, nessa pesquisa, nós pudemos observar que, nos 4 países do Mercosul, foram desenvolvidas tanto legislações quanto editais, iniciativas que buscam promover uma cooperação com os vizinhos da América do Sul. Então, é um resultado indireto da política, né, mas é um resultado interessante se a gente tivesse tempo para falar, então, desses marcos regulatórios nacionais, dos acordos bilaterais e das políticas nacionais que beneficiam os produtores dos outros países. Bom, então, a gente chegou até aqui a essa visão que, no caso do Mercosul, a gente ainda não pode falar de uma integração efetiva via políticas formais, via redes formais, de políticas culturais, políticas audiovisuais. É claro que tem um tempo das políticas, né? A gente sabe o quanto é difícil, quem trabalha na gestão pública da cultura sabe o quanto as coisas são difíceis. Estamos caminhando, passos bem pequenos, mas estamos. Daí também queria entender se existia uma cooperação no mercado. Tá, de repente, esse discurso do regional, que também estimulou ações em âmbito nacional, poderia também ter estimulado redes informais, os próprios realizadores começarem a fazer coisas juntos. E aí nós fizemos um levantamento dos filmes que foram lançados de 2004 até 2012, nos 4 países no Mercosul. Nós mapeamos 961 filmes, longa-metragem de ficção, 1.044 produtoras, 500 e pouco distribuidoras, e aí nós tentamos mapear, através de atributos, e através de uma metodologia que chama análise de redes sociais. Está aqui minha colega Carmen, que também usou para fazer uma análise do cinema baiano, e eu usei essa metodologia, então, para fazer uma análise do cinema do Mercosul. Primeira coisa, um dos atributos tinha a ver com a origem das produtoras. Nós identificamos, né, tanto numa análise longitudinal como numa análise local em cada um dos países, que as produtoras do Mercosul elas são sempre maioria. Elas estão em cerca de 60% das produções são produtoras do Mercosul, da Argentina e do Brasil, principalmente, com alguma cooperação, principalmente dos Estados Unidos e de países europeus, como a Espanha e a França. Em cada mercado nacional, as principais produtoras são produtoras do próprio país. Né? Pouca cooperação, inclusive, por exemplo, se a gente olha na Argentina, o número de produtoras do Brasil que cooperaram com a Argentina é bem menor do que o número de produtoras da Europa, da Espanha e da França. Quando eu falo Europa, excluindo Espanha e França, os outros países. Por outro lado, no Brasil, a cooperação maior são com produtoras dos Estados Unidos. Os outros países, uma produção também muito pequena, mas, por exemplo, no caso do Uruguai, uma produção grande em cooperação com a Argentina e com o Brasil. E aí a gente vai para a rede. Esse desenho, ele mostra, esse gráfico, ele mostra a indústria cinematográfica do Mercosul e as cooperações que foram realizadas. Cada pontinho desse representa uma produtora. E a parte superior ali, a gente vê as produções do Brasil, em verde. Embaixo, em azul, um pouco mais espalhado, são as produtoras da Argentina. Então, o que a gente observa nesse gráfico é que o perfil
do cinema, da cinematografia no Brasil, é formado por um número menor de produtoras que atuam sempre juntas. É um mercado muito mais concentrado, com a cooperação muito mais constante das mesmas empresas. Daí a gente vê aí em cinza, lá em cima na parte brasileira, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mais ou menos, os detalhes somem um pouco. A gente vê uma atuação de empresas como a Warner, a Paramount, a Columbia, que são empresas norte-americanas. Então, uma cooperação maior com empresas dos Estados Unidos. Por outro lado, embaixo, o mercado da Argentina ele é caracterizado por um número maior de coprodutoras, mas muito mais fragmentado. As empresas, às vezes, surgem para um filme, e depois elas já não aparecem mais, nesse período de 2004 a 2012 da pesquisa. Então, um número maior de empresas que se organizam para produzir um filme, daí elas já não produzem mais nada. Uma cooperação também muito maior com Espanha e França. E aí o que nós podemos observar, a pergunta, né, existe uma indústria cinematográfica do Mercosul? A resposta é não. Existem mercados nacionais, existem 4 mercados nacionais, com alguma colaboração entre eles, mas ainda muito resumida, e com nenhuma empresa que efetivamente tenha uma produção que seja regional. Nós não temos nenhuma produtora com uma atuação significativa nos 4 países do Mercosul. Aí a gente vai falar um pouco, eu vou passar por causa do tempo, mas estou aberta depois para discutir um pouco isso, em relação aos mercados nacionais. Então, a gente tem aí o quadro da Argentina, por exemplo. O caso do Brasil chama a atenção, né, para ali a atuação fixa, forte, que a gente já sabe que é a Globo Filmes. Né? Todos nós sabemos que o papel da Globo Filmes no mercado brasileiro, não como coprodutora, mas como não como produtora, mas como coprodutora, é muito forte, ou seja, eles entram com uma parceria no qual eles oferecem um espaço de mídia que eles têm para difusão de conteúdo, e as produtoras se veem, então, obrigadas a fazer esse tipo de parceria com a Globo Filmes. O que faz a Globo Filmes a principal empresa da América do Sul, dos 4 países do Mercosul, desculpa, mas que não participa de nenhum tipo de cooperação com os outros países, não atua. A Globo Filmes só atua no mercado brasileiro. O mercado do Paraguai é bem pequeno, e daí o mercado do Uruguai, que é interessante a gente notar só que as produtoras uruguaias elas não trabalham entre elas. Elas estão buscando sempre parcerias internacionais com outros países para poder, daí, produzir, né? A luta pelo direito à produção. E elas nunca trabalham juntas. Nesse período, nenhuma das produtoras do Uruguai trabalharam juntas em nenhum dos filmes. Então, elas não formam uma rede. Bom, a gente vai falar um pouquinho, de forma rápida também, sobre distribuição. O que nós fizemos foi também mapear as distribuidoras para ver se existia também integração nesse sentido. Então, nós dividimos as empresas em algumas tipologias. Nós identificamos 445 empresas, 20 delas como principais, como as que mais distribuíram. Classificamos elas como iniciativas públicas. Tem algumas muito interessantes, como é o caso da Rio Filme. Há que se destacar o papel importante da Rio Filme nesse processo. Empresas que são ativistas independentes, nós chamamos dessa forma porque foram criadas para promover e difundir o cinema no mundo, e aquelas comerciais de sempre. Né? E aí é interessante, quando a gente fala de distribuição, o resultado que nós chegamos é que a distribuição é também um negócio das majors dos Estados Unidos. Esse funil aí eu fiz em relação ao mercado da Argentina. Então, nós identificamos, em 2010, 75 distribuidoras atuando no mercado da Argentina. Dessas 75, 4,5% delas foram responsáveis pela distribuição de 64% dos filmes que foram ao mercado. Isso significa, então, e no total, 10 distribuidoras foram responsáveis por 97% da arrecadação, e 99% da arrecadação total e 99% da arrecadação nacional. Então, pergunto, o que as outras, né, produtoras estavam fazendo, se apenas 10% delas representam todo esse percentual de arrecadação. As 5 majors de Hollywood elas representam 80% da arrecadação na Argentina nesse ano, e só a Walt Disney Company representa 44% da arrecadação total. No Brasil, o quadro não muda. Então, efetivamente, a gente também não vai encontrar integração audiovisual, criação de um espaço regional de empresas quando se diz respeito à distribuição. A gente tentou analisar também o fluxo
de filmes, né, a exibição na região. E o que a gente observa é que a Argentina, que é a líder regional de produção e exportação, só envia 2% dos seus filmes para o Brasil e aí 4% para o Uruguai. É interessante notar que nesses 4% que vai para o Uruguai, a maioria dos filmes são coproduções entre a Argentina e o Uruguai. Então, era meio óbvio que eles também passassem no Uruguai. Os filmes que não são coproduções, eles praticamente não passam. Brasil e Uruguai não chega, né, a 1% dos filmes efetivamente vão. Então, o fluxo de filmes na região é muito pequeno. E a gente pensa assim, mas a gente fala português, eles falam espanhol, a gente precisa de tradução. Tá, mas e no caso entre Argentina e Uruguai, ou entre o Uruguai e o Paraguai, por quê que os filmes não chegam, né? Bom, aqui a gente falaria um pouco de fluxos externos, de para onde os filmes do Mercosul estão indo. Nós identificamos, nesse período, a distribuição para 54 países do mundo. E aí a gente analisou, mais especificamente, o caso da relação entre os países do Mercosul com a Europa. Nesse quadro, nesse gráfico, a gente vê um pouquinho melhor, que é o principal destino das nossas produções. Na verdade, 317 filmes que foram produzidos na Europa, que foram produzidos no Mercosul nesse período, foram exibidos na Europa. E aí eu fui curiosa a buscar também que filmes são esses, quais foram os resultados que eles obtiveram. Então, o que nós observamos é que apenas 5 desses filmes, eles efetivamente... primeiro é importante dizer que 64% desses filmes que foram para a Europa são coproduções com países europeus. Então, a gente parte do princípio que, para exibir lá o que a gente produz aqui, é preciso ter parceria com eles lá, senão a gente quase não consegue chegar. E, em segundo lugar, é importante dizer que 5 filmes apenas tiveram um resultado de público que é considerado como expressivo, né, a partir de 1 milhão de espectadores. E esses 5 filmes são Diário de Motocicleta, O Segredo dos Seus Olhos, Central do Brasil, O Filho da Noiva e Cidade de Deus. Todos os 5 são coproduções e todos os 5 foram produzidos por 2 dos nossos mais talentosos e mais famosos diretores, que são Walter Salles e Juan José Campanella. Então, na verdade, a gente continua pensando aí, né, num tipo de relação que está sempre com o mercado em primeiro lugar e com um espaço sempre dos mesmos atores, dos mesmos realizadores. Bom, e aí a gente chega já às conclusões para finalizar. Quando a gente pensa, então, tentando responder a pergunta, nós temos um espaço cinematográfico regional integrado, no que concerne às redes formais, então, pensando a RECAM no Mercosul, pensando no programa Mercosul Audiovisual, a gente tem uma política incremental, que eu falei antes. É uma política que ela vai, de alguma forma, promover alguma coisa, mas não vai mudar a realidade do mercado, a realidade do cinema nas salas de exibição. Se a gente efetivamente quer mudar isso com políticas, a gente vai precisar agir de uma outra forma. É possível? Não sei. Talvez daí a gente tenha que pensar um pouco como Gabriel Garcia Marques, né? Por outro lado, o que a gente vê é que, no início das negociações, no início desses processos, havia uma força, uma vontade muito grande dos realizadores. Os realizadores estavam muito envolvidos nesse processo todo de geração de políticas. E isso mudou muito, porque hoje a luta parece ser uma luta para realizar o próprio filme, e não para pensar ideologicamente o espaço audiovisual ibero-americano ou latino-americano. E isso, efetivamente, representa também uma redução de força, de pressão para mudar a realidade que está aí. Por outro lado, quando a gente vê das redes informais, nós vemos que existem 4 mercados nacionais, se é que a gente pode dizer que existe um mercado cinematográfico no Paraguai, e que a gente ainda continua a distribuição e exibição sendo um negócio das majors. Então, isso é mais ou menos o que eu tinha para falar. Esse quadro final é um quadro que mostra uma análise que a gente fez, né, das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças para a produção desse espaço cinematográfico regional integrado. A gente pontua aí algumas das forças, por exemplo, houve, nos últimos anos, uma institucionalização do setor cinematográfico que foi muito importante, as políticas nacionais, a criação de organizações, né, de secretarias, de ministérios do audiovisual. É importante salientar isso.
como fraquezas. A gente não tem ainda, por exemplo, um Star System, a gente conhece pouco as estrelas do audiovisual dos outros países. Isso não está ainda nos levando às salas de cinema, porque eu quero ver fulano de tal. A exclusão de Ricardo Darín é difícil, né? Outros que sejam representativos. Por exemplo, também, em termos de oportunidades, as novas tecnologias, elas são oportunidades, de repente, para a gente começar a ampliar essa integração. Mas, é claro, como ameaça, a gente tem a hegemonia de Hollywood que está lá, e a gente não sabe se algum dia isso vai mudar. E a imposição também de um modelo de negócio que não necessariamente todos os filmes vão se adequar a isso. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço a atenção e estou à disposição também para responder. Obrigada.